Olá, amigos. Eu sou a Maria Helena, sou mais uma colaboradora do Centro Espírita União e Fraternidade. Como nós não podemos nos encontrar pessoalmente, estamos aqui virtualmente para conversar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 5 e 6, que estão embasados num dos trechos do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 24 a 26. E esse capítulo se chama Reconciliai-vos com vossos adversários. Então, para que nós possamos nos preparar para essa meditação, para essa conversa que vamos ter a respeito do Evangelho, para recebermos os ensinamentos, nós vamos fechando os nossos olhos, acalmando os nossos corações, pacificando os nossos espíritos e assim mentalizando a figura meiga de Jesus, a sua luz radiante que vem ao nosso encontro, para que ela possa iluminar os nossos pensamentos, abrir os nossos corações e as nossas mentes, para que nós possamos absorver todas essas lições que serão conversadas hoje. E assim, com os nossos corações plenos de muita tranquilidade, de muito amor, nós vamos pedindo ao plano espiritual que nos ilumine, que nos guie, aos nossos mentores individuais, e vamos assim dizendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então nós vamos conversar sobre esses temas que eu falei para vocês, começando com a definição da palavra reconciliar, né? Eu fui procurar no dicionário e essa palavra quer dizer estabelecer a paz, congraçar, harmonizar, conciliar, restituir a graça de Deus. E reconciliar nada mais é do que fazer as pazes, né? Tentar harmonizar as relações, tentar harmonizar o ambiente, e isso tem sido uma tarefa bastante complicada nesses momentos que nós estamos passando agora, de provações através dessa pandemia, mas nada que seja impossível desde que nós estejamos de boa vontade, desde que nós nos preparemos espiritualmente para isso, desde que nós atendamos aos objetivos do nosso coração e principalmente que nós tenhamos fé e a certeza de que não estamos sozinhos em nenhum momento e que estaremos amparados em todas as nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos sentimentos, não é mesmo? E quem são os nossos adversários, né? Vamos analisar um pouquinho quem seriam esses nossos adversários. Alguns falam em inimigos, algumas doutrinas, algumas religiões nomeiam os adversários como inimigos. E quem seriam então esses pseudo-inimigos, né? Esses adversários? São pessoas, são situações, são momentos, são dificuldades vivenciadas. Na verdade, são desafios, porque nós precisamos entender que não existem dificuldades, mas existem desafios, e os desafios, eles fazem com que a vida nos impulsione, com que a gente saia do lugar, que a gente tome alguma atitude, que a gente não fique parado esperando as coisas acontecerem, né? As coisas caírem do céu, tanto as boas como as ruins, né? Então, os desafios vão nos impulsionar, vão nos empurrar para que nós nos movamos e tomemos algumas atitudes nas nossas vidas que são importantes, né? Que são extremamente importantes. E será mesmo que o Pai Criador, na sua máxima bondade, né? Criador de tudo, será que Ele seria capaz de nos proporcionar
tantas dificuldades, tantos desafios a ponto de nós não conseguirmos driblarmos e sairmos dessas situações vitoriosos. Na sua amorosidade, o Pai Criador não seria capaz de nos castigar, né? E não é castigo, na verdade, os desafios são realmente molas impressoras, né? Que vão nos empurrar para as atitudes. E nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos traz então ensinamentos de Jesus sobre esses desafios. E ele nos leva a entender que o perdão é uma das armas que vão nos auxiliar a suplantar esses desafios de uma maneira saudável, de uma maneira pacífica, tranquilizadora e harmonizadora, e em equilíbrio mesmo dos ambientes, das relações, né? E o perdão, ele vai nos trazer compreensão, compaixão, fraternidade, uma infinitude de bênçãos, uma infinidade de bênçãos, né? E essas bênçãos todas nada mais são do que os nossos tesouros espirituais, né? Porque aqui na Terra a gente se preocupa muito com a questão material, né? A aquisição de bens materiais para que nós possamos oferecer aos nossos filhos, aos nossos descendentes, o conforto que nós gostaríamos. E, na verdade, os bens materiais só nos devem servir para que nós nos mantenhamos, para que nós possamos habitar um local, nos abrigarmos, agasalharmos, nos alimentarmos. Então, na verdade, a matéria é importante porque a matéria nada mais é que o templo onde o espírito se abriga. Então, nós precisamos manter essa matéria saudável e essa matéria alimentada, vestida, protegida, segura, né? E por isso a gente precisa dos bens materiais, mas não numa capacidade maior do que aquela que é necessária realmente. O que nós precisamos mesmo são os nossos bens espirituais, né? Os nossos tesouros espirituais, porque são esses que nós vamos agregar ao nosso espírito e vamos levar para a nossa vida futura, né? Para a nossa vida eterna, porque a vida não termina aqui nesta encarnação, somente a vida terrena, a vida corpórea, mas a vida espiritual permanece, e é essa que nós precisamos enriquecer de tesouros espirituais. Nas nossas atribulações do dia a dia, nas nossas correrias, a gente não para pensar e muitas vezes nós achamos que estamos perdendo tempo com algumas coisas, né? E nós precisamos, na verdade, nos preocupar com esse tempo na medida de que, se nós o deixarmos passar sem atitudes, sem nós procurarmos realmente nos reconciliar com aqueles com quem ainda temos alguma dívida, nós vamos deixar esse tempo passar e aí não vai ser mais possível a continuidade desse plano de nos reconciliarmos com eles, né? Por quê? Porque o tempo não para e a gente está vendo aí as surpresas que nós estamos tendo, que hoje nós saímos da nossa casa e não sabemos se vamos voltar, assim como os nossos entes queridos. Então, como é que nós vamos ficar protelando alguma coisa, né? Como é que nós vamos ficar protelando essa reconciliação tão necessária que precisamos ter enquanto caminhamos juntos aqui neste planeta, nesta encarnação? Não é verdade? Então, nós precisamos realmente aproveitar bem esse tempo, né? E não podemos, não temos o poder sobre os pensamentos das pessoas, né? Então, nós precisamos tentar trabalhar aquilo que vai no nosso coração e no nosso pensamento. O pensamento dos outros, nós vamos atingir através dos nossos exemplos. Então, não adianta a gente ficar discursando, não adianta a gente ficar aconselhando, ditando normas e regras, porque, na verdade, o que as pessoas vão tomar como base para suas mudanças de atitude ou para suas análises pessoais são as nossas atitudes. Então, os nossos exemplos, sim, estes pesam na decisão, na orientação,
e na meditação das pessoas a respeito das ocorrências e daquilo que pode ser mudado e melhorado, né? Então, nós precisamos trabalhar realmente as nossas atitudes. Quando Jesus fala no perdão, ele fala em oferecer a outra face, né? E o que significa esse oferecer a outra face? É nós nos colocarmos no lugar do outro. Quando nós nos colocamos no lugar do outro, nós somos capazes de entender aquilo que vai nos seus corações, nos seus sentimentos e de entender o que nós gostaríamos de receber, né? Se nós estivéssemos numa situação semelhante à dos nossos adversários. O que a gente gostaria que os outros compreendessem e que os outros respeitassem para nos auxiliar. Então, nós temos realmente que nos colocar no lugar do outro. E quando nós fazemos isso e nós perdoamos, nós damos mais uma oportunidade. Então, dar a outra face seria dar uma outra oportunidade. Quantas forem necessárias, né? Infinitas. Por quê? Porque cada um dá aquilo que tem de sobra no seu coração. Aquele que não tem nada não consegue doar nada. E aquele que tem muito, que sobra, consegue doar e ainda assim não lhe vai faltar, né? Então, limpar o mal do nosso coração para que o bem possa tomar o espaço, né? O espaço que sobrar ali no nosso coração. Então, quando nós servimos amorosamente, os nossos gestos ficam impregnados de energias boas, de energias salutares. E aí, a felicidade é quase um sinônimo da perfeição, né? Porque quanto melhor nós formos, quanto mais bem nós fizermos, quanto mais nós perdoarmos, quanto mais bons exemplos nós dermos, mais felizes nós nos sentimos. Então, a palavra felicidade e perfeição quase são sinônimos. Então, quanto mais virtudes nós adquirirmos, maior também vai ser a nossa felicidade. A gente tem que lembrar que nós não somos os nossos erros. Nós temos momentos de errar e momentos de acertar, mas nós não somos o tempo todo erros e acertos. Então, temos que nos perdoar também. E Jesus já falava isso, né? Que nós precisamos perdoar-nos para podermos perdoar aos outros. Assim como no maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, amar uns aos outros assim como a nós mesmos, né? Então, se nós não nos amarmos, não nos perdoarmos, como é que nós vamos conseguir amar o outro e perdoar também ao outro, né? É uma tarefa difícil e acaba sendo impossível, né? Se a gente não praticar. O perdão, ele vai ser a cura do ressentimento. Quando nós perdoamos, nós curamos todas as nossas dores, todos os mal-estares que nós temos em relação a situações e a pessoas, né? Então, quando nós perdoamos, nós atingimos realmente a cura. A fraternidade estabelece um equilíbrio entre as relações humanas, né? Então, quando nós nos colocamos no lugar do outro, nos tornamos fraternos ao outro, nós conseguimos manter um equilíbrio entre essas relações. Então, o exercício do perdão, da tolerância e da caridade são práticas de amparo, amparo ao outro e amparo a nós mesmos. Quando nós nos perdoamos e perdoamos aos nossos adversários, nós temos como consequência a tolerância. Claro que a gente não aceita tudo, né? Mas a gente precisa tolerar. Então, há situações em que é muito possível nós praticarmos a tolerância, tolerarmos aquilo que está acontecendo, aquilo que nos está sendo feito e tentarmos entender os porquês, as explicações disso tudo e tirar lições para o nosso crescimento, para a nossa evolução espiritual, para o nosso aprendizado. Jesus sempre dizia e diz no nosso coração até hoje que ninguém chega ao Pai senão por Ele. Por quê? Porque Jesus é puro amor, Jesus é todo amor, Jesus é o amor. Então, como é que nós vamos chegar ao Pai senão através do amor? Então, quando nós praticamos a tolerância, o perdão, quando nós curamos as nossas desavenças, quando nós aceitamos os nossos desafios e os transformamos em degraus para o nosso crescimento espiritual,
nós estamos chegando mais perto do nosso Pai Criador e estamos seguindo os conselhos do nosso Mestre Jesus, do nosso irmão querido, né? Os nossos erros prejudicam a nós e aos outros também, mas nós podemos ir melhorando a cada dia através do nosso aprendizado, através do nosso crescimento, nós vamos nos melhorando e vamos errando cada vez menos. Quando a gente pensa nesses adversários e a gente imagina que eles estão distantes, a gente precisa entender que os adversários estão ao nosso lado, à nossa frente, estão junto conosco o tempo todo. Quem são os nossos maiores adversários? Senão aqueles que convivem conosco no dia a dia, os nossos familiares, os nossos vizinhos, os nossos amigos, as pessoas que trabalham conosco, as pessoas com quem cruzamos nas ruas quando estamos indo à escola, ao trabalho, à diversão. São essas as pessoas que são nossos maiores adversários, não é verdade? E são, na verdade, reencontros de almas, né? Quando nós partimos para a pátria espiritual, nós nos despedimos momentaneamente de alguns espíritos que conosco aqui estiveram na Terra encarnados, né? Mas depois, no futuro, nós nos reencontraremos em próximas reencarnações, às vezes de forma diferente, não mais como familiares, mas como pessoas que trabalham juntos, como amigos, ou pessoas que se encontram, enfim, de qualquer forma nós estaremos nos reencontrando com esses adversários que nós deixamos aqui nesta reencarnação. Então, se nós nos reconciliarmos com elas antes de partirmos, antes delas partirem, melhor, porque numa próxima reencarnação nós poderemos ter um desabrochar de felicidade, termos um desabrochar de momentos de amor, de felicidade, de saudade, embora a gente esqueça tudo quando a gente vem para este planeta, mas algumas coisas ficam lá no nosso inconsciente, né? E se nós conseguirmos nos reconciliar neste momento, nós teremos muito mais facilidade no futuro nas nossas vidas com esses adversários, né? Então, vamos levando essa ideia, né? Renovadora, que produzem como remédios necessários à nossa cura, o perdão, a paz, que vem através desse perdão para que nós possamos, então, viver melhor durante esta encarnação e nas encarnações futuras e transformar o planeta num planeta melhor também. E assim nós vamos, então, tranquilizando os nossos corações, silenciando as nossas mentes, agradecendo ao plano celestial, ao nosso Criador, ao nosso Mestre Jesus, pelas lições que nós acabamos de conversar sobre elas, e vamos assim vibrando por todo o nosso planeta, por todos os locais onde exista sofrimento, aos espíritos encarnados e desencarnados, vibrações de muito amor, de muita paz, de muita tranquilidade, pedindo que essas vibrações cheguem nas casas de oração, nas escolas, no trabalho, nos hospitais, nos asilos, nas creches, nos orfanatos, nas casas de detenção, e que possa chegar aos lares em desafeto, para que eles recebam essas boas energias de amor e possam assim ter fé de que tudo irá melhorar. E assim, agradecidos que estamos, vamos encerrando as nossas orações, agradecendo ao plano espiritual, ao nosso mentor individual, ao nosso Mestre Jesus e ao nosso Criador por mais esta oportunidade. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada, amigos, que a paz e o amor de Jesus continue permanecendo nos corações de vocês e que nós possamos, então, ir em paz. Obrigada pela oportunidade, até uma próxima vez.